Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rogério do Cultivar Orquídeas é Fácil e hoje vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui com o Alessandro. No vídeo anterior, que está aqui em cima o card, se você não assistiu, eu recomendo você assistir para você entender aonde que a gente vai chegar. E agora a gente vai ali para a reserva de mata. Vamos com o Alessandro e vai mostrar as orquídeas que ele tem ali guardadinhas na reserva. Bora? Vamos lá. Bom pessoal, já andamos aqui 10 metros e tivemos que fazer uma parada, eu e o Alessandro. E aí, tá aí, agora eu vou deixar com o Alessandro apresentar as plantas da mata dele. Essa daí é uma Ornithophora radicans. É uma planta, ela tá num toco de árvore, porque a árvore apodreceu e caiu, né? E eu simplesmente acomodei ela aqui, porque ela tem que continuar na natureza, porque se eu levar isso daqui para dentro do orquidário eu vou acabar perdendo. Então é melhor ela estar aqui, porque aqui ela continua crescendo bem, ela continua se expandindo, acaba atraindo polinizador, né? E é uma forma de preservar uma espécie nativa nossa. Sim, aqui. Ela caiu de um galho aqui de trás e você colocou aqui, né? Exatamente. E aqui são uns 2 metros e eu vi um fiozinho ali, mas não é um fiozinho, é uma plantinha muito interessante. Vamos ver se o Máximo consegue filmar. Tá de boa aí, Márcio? Uhum. Isso é uma orquídea, Alessandro? Isso é uma orquídea. Isso daí, Aqui, eu vou segurar na antigamente mão. chamavam Pleurobotrium ratibach, mudou o gênero agora, só que eu não lembro. E é uma orquídea nativa, ela tá aqui, ó. Nasceu aqui, é daqui. E é uma planta que a gente tem que preservar, e a melhor forma de preservar é deixar onde ela está crescendo. Se eu tirar essa planta e levar para lá, para minha estufa? Tem um grande risco de perder. E esse nome Ratibach me lembra alguém aqui de Curitiba. Exatamente, é o professor Gert Ratibach, fundador do Museu Botânico de Curitiba. Então ele descobriu essa orquídea e o botânico, quando descreveu essa planta, para homenagear, pôs o nome de Pleurobotrium ratibach. O que é o certo fazer? É esperar ela florir, tentar fecundar ela aqui, Sim. daí coletar as sementes dela e daí no laboratório a gente reproduz. Porque daí ela já nasce num ambiente climatizado e daí fica mais fácil de cultivar. Então, o grande problema de algumas pessoas é que vão para a mata e arrancam as plantas. Aqui está com bastante sombra desse pseudocarpus, né? Isso, Uhum, pinheiro bravo. E aqui é araçá. Os araçá, uma sombra gigantesca, umidade muito grande. Leva lá para dentro do orquidário, coloca num vaso de plástico e aí morreu a planta. E perde-se algo fundamental que tem nisso aqui, que é a genética. Exatamente. Vamos andar mais um pouco, vamos ver se achamos mais alguma coisa interessante. Vamos lá. Bom, andamos mais um pouquinho nela, assim. Aí uma baita árvore aqui, quase seca. Já vi uma orquídea, mais outra orquídea. E aí... Aqui outra orquídea. E aí... Aqui mais uma. O interessante disso é que na mesma arvoreta tem 1, 2, 3 espécies de orquídeas, é isso? Exatamente. E até você colocou daí uma driadela aqui, que é o lugar dela, né? O ambiente Exatamente. dela. Tá? Eu já vi, né? Algumas pessoas acabam cortando uma planta dessa para levar para casa. E aí depois vai fazer fogo com a lenha porque vai morrer tudo que tem aqui. Exatamente. Aqui é interessante, se o Márcio dá uma filmadinha no chão, parece um bambuzinho, né? E o solo aqui é bem turfoso, né? Exatamente. Você sente o frio no chão, né? A umidade muito maior. Então, pessoal, se você que está assistindo pra gente, eu espero que você não seja assim, que vai lá pro mato para arrancar planta, para levar para casa, olha, deixa aí no ambiente. Veja assim, ó, nós não andamos 20 metros até agora. Isso aqui é uma área que ele vem aqui, de vez em quando o Alessandro coloca as fotos das plantas. Aqui caiu um galho, né? Tá, aqui é um Oncidium, olha, ele tinha até um púmilo, né? Isso. Tem aqui uma hastezinha que já está seca. Daqui uns dias o que o Alessandro vai fazer? Vai tirar, ele viu hoje também, né? Isso aqui. Vai tirar essa planta, vai deixar de volta no mato. E olha que beleza que é você estar assim, ó, no ambiente livre. Aqui é cheio de samambaia no chão também. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa interessante aqui.
Bom, pessoal, vocês devem estar pensando assim, se tem tanta orquídea nesse lugar no mato, imagina naqueles xaxins que tem ali atrás, que a gente já vai chegar lá. Mas antes disso, vocês acabaram de ver um campilocentro, que só tem raiz praticamente, Exatamente. né? Que é interessantíssimo, e aqui tem mais um, né? O Máximo já vai filmar de pertinho. E aí, bah, se tem planta aqui, no xaxim tem que ter. Vamos lá ver se isso é verdade ou não, né? Tem até um vídeo que eu fiz esses dias atrás, fake news em orquídeas, a gente não colocou sobre isso, mas a gente vai lá. Vamos ver. Tem orquídea no xaxim? Sim ou não? Bom, estou aqui, opa, quase que eu caio aqui, hein? Um xaxim grande, tem uns 2,50 m mais ou menos, deve ter uns 30 centímetros aqui. Alessandro, não tem nenhuma orquídea aqui. Não. Né? Ó, tem samambaia, mas xaxim é uma samambaia, então tá aí, ó, nenhuma. Vocês viram até agora, a gente filmou várias orquídeas nativas aqui no mato do Alessandro. Aqui já não é do Alessandro, é do vizinho, né? Aqui é tudo intrincado, é divisa, né? Permitido entrar aqui, nos permitiu. Mas nós vamos conversar, eu e o Alessandro, por que não tem orquídea no xaxim. Devia ter, não devia ter? Não devia estar forrado de orquídea aqui? Vamos ali que vai ficar mais confortável. Bom, Alessandro, eu estava ali, mostrei um xaxim aqui atrás. Tem vários, né? Isso. Esses aqui são aqueles xaxim que chamam de macaco, que é o que fazia o vaso de xaxim, placa de xaxim, pó de xaxim, tudo que existiam nas nossas matas aqui a rodo. Aliás, ainda existe bastante, né? Mas a questão é o seguinte, ali eu não vi nenhuma orquídea, aqui eu não vi nenhuma orquídea, aliás, eu só vi até hoje uma orquídea no xaxim, que é o zigopétalon. Zigopétalon, né? Exato, o zigopétalon triste. Triste. E ele, na verdade, ele apenas usa o xaxim para subir. Exatamente. Então, o que você como agrônomo e eu como biólogo estamos discutindo aqui e com você que nos assiste? Por que não tem orquídea no xaxim e tem tantas orquídeas na mata, na árvore? Eu penso que é porque na árvore, a raiz da orquídea, que é uma raiz aérea, ela fica mais exposta. Então ela acaba tendo melhores condições de crescer e de enraizar do que no xaxim vivo, né? Pode ser que o pH do xaxim vivo seja diferente também. Tudo isso é teoria, é hipótese, né? Mas a gente vê que é uma planta que naturalmente não ocorre orquídeas. As epífitas em geral, por exemplo, orquídea, bromélia, filodendro, essas plantas, acabam que elas não nascem no xaxim. Sim, é verdade, só tem samambaia. Só a samambaia. Porque ela é uma samambaia. É uma samambaia. Tá? Eu também acho que quando você olha na planta, elas estão sempre do lado mais úmido, as orquídeas. Exatamente. Né? As epífitas em geral. E aqui, nesse xaxim, está bem úmido, ela tem bastante umidade, mas não tem orquídea. Não tem nenhuma orquídea. E pode ser também assim, porque aquela que a gente sabe, na natureza precisa do micorriza para que a sementinha da orquídea germine. Sim. Pode ser que esse micorriza não se desenvolva bem no xaxim também. Sim, ou não ocorra naturalmente, e isso acabe dificultando que orquídeas naturalmente ocorram no xaxim. Você vê, teve uma época, teve um dia que eu, o Máximo, a Jo e o Duílio, nós fomos para o litoral do Paraná, pela Estrada Graciosa, que é um belíssimo passeio, e ali o pessoal está derrubando pinos, na beira da estrada. Pinos já, sei lá, uns 30 anos. Sim. Né? E o pessoal acha que no pinos não dá para cultivar orquídea, né? E ao contrário, tinha muita bromélia e outras epífitas naqueles pinos. Eu parei, até mostrei para os meninos, que tá ali. E aqui, mas o xaxim é bom. Não, o xaxim na época que a gente usava lá, 30 anos atrás, é que tinha abundância nas nossas matas. E era o que tinha para usar. Sim, e se você não colocasse adubo também não ia, né? Não ia, de jeito nenhum. Né? Então, era uma opção talvez aí uma tradição do pessoal, não, no xaxim cresce tudo. Sim. E não era bem assim, né?
E sem falar que era um problema, que o pessoal só cortava, ninguém plantava. Sim. Né? E eu digo assim, por exemplo, hoje se fosse permitido voltar a cultivar no Xaxim, eu não volto a cultivar no Xaxim. Somos dois então, Entende? porque eu não quero. Todas as vezes que eu usei Xaxim, sempre veio muita praga junto. Dá muita samambaia, muita... E é difícil controlar a umidade dele, e depois de velho fica ácido e aí a planta vai embora mesmo. Sim, né? a acidez dele fica muito grande, né? E é um substrato onde o caramujo gosta de se esconder, lesma gosta de se esconder, facilita a propagação de fungo. Então, assim, na época que era usado, era a opção que tinha, não Sim. tinha muita pesquisa com outros substratos. Por exemplo, o pessoal não conhecia ainda a fibra de coco, né? Ou as misturas que tem hoje de fibra de coco, noz macadâmia, casca de pinos, né? Carvão, brita e assim vai. E assim vai, porque não tinha essa pesquisa e o pessoal tinha assim um conceito fechado que não, para cultivar é só no Xaxim. E não é verdade. E não é verdade, e já que falamos de substrato, que substrato você usa? Vamos mostrar lá em cima? Vamos mostrar lá. Vamos sair do mato agora porque tá frio aqui dentro do mato. Bom, nós estamos lá na mata falando sobre substrato. O substrato do Alessandro é completamente diferente. Não sou eu que vou falar, vou deixar para você, Alessandro. Mas eu tô aqui com uma plantinha, uma valquiriana. Olha a quantidade de raízes que tem, tá? Saindo até por baixo. E o vaso é pesado. O que você usa de substrato, meu amigo? Eu uso pedra brita. Pedra brita de construção civil. Aqui na minha mão eu tenho uma muda de Lélia purpurata. Dá para ver bem o enraizamento dela na pedra brita, né? Esse foi um substrato que eu conheci através de conversas com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que eles, quando o IBAMA proibiu o uso do Xaxim, o orquidófilo ele teve que procurar alternativas, né? E naquela época não tinha muito. Daí primeiro veio a fibra de coco, que é um bom substrato. Daí vieram misturas assim de casca de noz macadâmia, casca de pinos, fibra de coco, carvão, que também funciona. Até que um dia o pessoal começou a experimentar plantar somente na pedra brita, né? O pessoal acha estranho, mas nossa, você vai cultivar na pedra brita? A pedra brita não tem nada. Só que a pedra brita ela tem a vantagem de que ela tem uma boa drenagem, evita o aparecimento de pragas e doenças, né? É fácil de replantar. Ela tem até um interessante, porque para a gente usar a pedra brita, para o vaso não ficar extremamente pesado, mais da metade do vaso a gente usa de isopor. Esse isopor de embalagem, de televisão, geladeira, que o pessoal joga na rua, a gente acaba catando isso daí e utiliza como dreno. Então é uma forma até de reciclar o isopor e pode-se ver que a planta ela se desenvolve muito bem. Acaba tendo que se adaptar um pouco para conhecer, tem que mudar um pouco a forma de regar, né? Às vezes tem que regar um pouquinho mais no verão. A adubação é indispensável, porque na brita não tem nutriente, mas funciona muito bem. E a adubação que a gente utiliza é adubo foliar, dissolvido em água, às vezes o adubo de liberação lenta, tipo osmocote, né? E dá para ver que a planta vai bem, ela cresce bem, ela se desenvolve muito bem. Tá, me diga uma coisa. Você comprou aí no material de construção, o cara veio aqui, descarregou com o caminhão, né? Que é o mais fácil. E aí? Você faz algum tratamento nessa pedra? Na verdade, o cuidado que eu tenho é o seguinte: o local onde a brita foi descarregada, eu forrei para que a brita não fique em contato direto com o solo, para evitar fungos de solo. E basicamente quando eu vou utilizar, eu pego, lavo a brita para tirar aquele pó da pedra. Sim. E utilizo. Água normal. Água. Sem que boa, sem nada. E olha, ó. Cara, eu gostei muito, mas eu prefiro o meu substrato por uma razão diferente da sua. Aqui a tua estufa é mais úmida que a minha. Exatamente. E o nosso cliente, isso aqui é para colecionador, né? Porque ele acaba pesando. Se eu pegar este vaso aqui, o vaso tem uns 2 quilos ou mais, né?
Esse aqui tem quase 1 quilo, tem mais de 2 quilos aqui de pedra. Então, para você que vai vender isso aqui, já não dá certo. Mas para o colecionador fica muito legal. Fica bom e ele facilita porque, como é um substrato que não apodrece, na hora de eu replantar, por exemplo, eu vou molhar bem a planta para umedecer as raízes, eu aperto o vaso e tiro a planta. Então eu acabo causando menos danos nas plantas. Você acaba ainda aproveitando o próprio isopor que está ali embaixo, Com uma parte certeza. dessas pedras também, porque Tudo, ela está limpa, tudo. né? Exatamente. Interessante. Eu só vou acabar pondo num vaso um pouco maior e completando com brita. E no verão não fica muito quente essa pedra? Não. Não, tem uma proteção boa aqui, ela às vezes aquece, mas aí também é aquela coisa. Você não vai molhar a orquídea na hora que ela está quente. Não, claro que não. É só Né? de manhã, né? Só de manhã ou no finzinho da tarde, né? Quando já resfriou. Então, e pela própria coloração da brita, ela não causa dano, porque dá pra ver aqui na planta que ela está crescendo muito bem. Sim. Falamos do substrato. Você deu um toquezinho aí no que você faz de adubação, que é adubação chamada de química, né? Isso. Que eu não gosto muito de chamar disso, não. Afinal de contas, todo adubo é químico, né? Tudo. É uma coisa que as pessoas elas chegam assim, ah, mas se eu usar um adubo orgânico, ele não é mais natural? Veja, o nitrogênio que está lá no adubo orgânico é o mesmo nitrogênio que está no adubo químico, porque só existe um nitrogênio na natureza. Não existe nitrogênio orgânico e nitrogênio químico. Nitrogênio é nitrogênio. Inclusive aquele que a gente está respirando agora. Exatamente. A diferença, qual que é? Por exemplo, você pega um adubo que o pessoal chama de bocashi, que é um adubo fermentado a partir de, por exemplo, farinha de osso, torta de mamona, farelo de trigo. É um adubo interessante? É. Só que nesse tipo de adubo você não sabe quanto de nitrogênio que tem ali, quanto de fósforo, quanto de potássio. Você não tem como quantificar isso. Diferente do adubo chamado de adubo químico ou adubo foliar, que ali você sabe exatamente quais os elementos químicos que tem. E você até consegue controlar melhor a tua adubação. A dosagem também, né? A dosagem evita um excesso, porque a adubação, se ela for feita de uma forma excessiva, ela vai acabar prejudicando a planta. Se você pega um substrato, por exemplo, que tenha fibra de coco, se você usa muito adubo, esses sais do adubo vão se acumular na fibra de coco e pode fazer uma coisa chamada de osmose reversa, que é o que? O substrato tira a umidade da orquídea e a orquídea não consegue se hidratar. Exatamente. Eu já vi muita orquídea desidratada porque o substrato estava cheio de sais de adubo. É o que a gente chama de salinização, né? Exatamente. Também. E a rega aqui, como você faz a rega? Que eu sei que é mangueira, né? É na mangueira. Mas tem uma frequência, você já conseguiu entender essa frequência que você faz aqui? No verão, basicamente 2 vezes por semana, entende? E eu tenho muito aquele cuidado, né? Molhou, secou, eu tô molhando. No inverno, dependendo da época, que nem ó, eu molhei, hoje é quinta-feira, isso, certo? 21 de abril. Eu molhei as orquídeas aqui segunda-feira. E pelo que eu tô olhando aqui... Terça, quarta, hoje é quinta, 3 dias já sem água, hoje não vai irrigar, né? Não vou irrigar, talvez eu volte a irrigar no domingo, dependendo de como tiver. Sim, porque aqui, vamos ressaltar, a tua estufa tem... 15 de comprimento, 7 de largura. E dá quase 4, né? Isso, de altura. Mas você está num lugar úmido. Eu estou num lugar úmido. Então veja bem, você que está assistindo a gente e resolve trocar tudo para brita, o meu conselho do Alessandro é o mesmo. Troque alguns vasos, experimente, observa, entenda como funciona isso, porque eu tenho alguns vasos lá em casa com brita, outros com fibra de coco ainda, que eu não gosto muito mais de usar fibra de coco, porque as de antigamente eram melhores, exatamente, era de coco seco. Mas nós usamos basicamente casca de pinos, carvão e casca de noz macadâmia. Isso, obrigado. E tem uma coisa aqui que eu não vi no teu orquidário, cara. Eu não vi cachepô, caixeta, pedaço de madeira com orquídea pendurada. Você não gosta disso, não? Não. Por que não? Por que eu não uso cachepô, a caixetinha de madeira? No meu entendimento,
esteticamente ela é bonita. Sim. Só que sim. no momento que você precisa fazer uma muda, na hora que você precisa replantar, sim, sim. você danifica muito as plantas. Né? É que nem eu mostrei aquela hora. Eu molho esse vaso, eu aperto, eu tiro a planta, eu danifico muito pouco a raiz. Na cacheta, como a raiz está toda entremeada na madeira, acaba fazendo muito dano Sim, sim. na planta. Então esse é o motivo que eu não uso cacheta. Tem gente que gosta, quer usar, usa. É gosto pessoal, não, eu peguei um jeito diferente, que nem tem conhecido nosso que ele começa a cultivar a orquídea numa caixetinha desse tamanhinho, daí ela cresce, ele põe dentro de outra caixetinha e vai aumentando a cacheta. A cacheta lá em casa já está desse tamanho. Exatamente, né? Por quê? Porque o mudar a orquídea é mais problemático. E daí também tem a questão de que tamanho que você quer do teu vaso, né? Exatamente. A toceira. Aqui também tem poucas toceiras, né? Eu sei que você prefere a planta menor, né? Então, água sempre com mais cuidado, acaba usando a quantidade de água maior quando você irriga, sim, né? Por ser de mangueira. É adubação foliar, não usa bocache, né? Nem eu uso, não gosto. E eu tenho um ambiente aqui, vocês podem ver, está aberto, as laterais estão abertas da estufa. Ainda, o seu máximo filma desse lado de cá, ó, filho, em cima, ó, a cumieira no verão abre essa janela para circular bem, para estar bastante ventilado e manter aquele ambiente que a gente diz assim, quando você entra no orquidário você tem que se sentir bem fisicamente, né? Exatamente. Não espiritualmente, né? Fisicamente. Fisicamente tem que estar num clima agradável. Eu faz o que, 2, 3 anos que eu estou nesse orquidário. Durante esse mar vocês vão ver que tem muita folha seca. Isso daí é resultado do inverno passado. No inverno passado aqui teve um dia que fez -4. Aqui dentro. Aqui dentro. Entende? Então isso acabou judiando muito das orquídeas. Para o inverno agora eu já estou com outras estratégias. Eu estou vendo que eu vou ter que pôr mais aquecimento aqui, porque é uma coisa que judia muito da gente, é o inverno. Bom, você ainda está conhecendo o ambiente que você está, né? Eu ainda estou conhecendo. Então, para você que tem um orquidário de 2x2, que nem a gente começou pequenininho, exatamente, e você vai construir um orquidário maior, ou que está mudando de casa, mudando de região, né? Às vezes, não precisa ir muito longe para ser um microclima diferente. Tem que aprender primeiro, tem que ir aprendendo com os seus erros, exatamente, porque é diferente. E o cultivo de orquídea, ele não tem um livro de receita. Você tem que ter a noção de quantidade de umidade, adubação, tudo, mas não existe aquele livrinho de receita, vai fazer assim, assim, assim que vai dar certo. Não, cada ambiente um é diferente do outro. Então aquele aprendizado que eu comecei lá 40 anos atrás, que você começou a 30 e você teve mais um aprendizado até melhor, já começou com os grandes da orquidofilia, exatamente, né, aqui do Paraná, não acabou ainda. Não acaba nunca. Viu? Entende? Não acaba nunca, não. Eu comprei uma orquídea aqui, pô, mas ela não está indo bem. Mas lá no meu outro orquidário ia bem. Sim, é que lá era outro clima, era outro ambiente, era tudo outro. Exatamente. Então, vamos deixar aqui uma regrinha para você que está nos assistindo. O saber nas orquídeas não acaba nunca. Sempre a gente está descobrindo algo novo. Assim até como algumas espécies novas ainda são descobertas, né? Sim. E não pare de estudar. Dá para parar? Não, nunca. Não dá para parar. Tem que continuar sempre. Bom, eu estou aqui neste cantinho da estufa do Alessandro para pedir duas coisas para ele. Uma, o que é isto aqui? Olha o tamanho desta Wanda, né? Deve ter talvez uns 10 anos já de cultivo, mas ele vai explicar. E quantas plantas você tem aqui, Alessandro? Bom, deixa eu voltar aqui. Essa planta aqui, ela tem 70 anos. Quanto? 70. 70. Para vocês terem uma ideia. Meio século. Mais de meio século. Bah. Essa orquídea eu ganhei do nosso amigo Hari, que ele cultivava essa orquídea. E essa orquídea antes era do Eduardo Krishner. Então essa planta, o Hari conta que
antes da fundação da Associação Paranaense de Orquidófilos, que foi em 1959, a pessoa já tinha essa planta. E daí o Harry adquiriu essa planta dele, ficou em cultivo com o Harry, e agora o Harry me deu ela para que eu continue o cultivo dela. Então é uma mega responsabilidade, né? Porque essa planta tem 70 anos. Bom, Alessandro, você estava falando da orquídea, da tua responsabilidade. Isso aqui é uma espécie ou é híbrido essa planta? Esse aqui já é um híbrido. É uma Papilionanda. Eu pesquisei no site da Royal Horticultural Society. Esse híbrido foi registrado em 1952. Em 52? Em 52. Né? O Harry me contou que a associação foi fundada em 1959. Certo. Né? E a pessoa que tinha ela em cultivo, ela mostrava para os colegas orquidófilos na época, lá por 54, 55. Então isso aqui é o resultado, talvez, do primeiro cruzamento que tenha sido feito e registrado. Provavelmente. Dos primeiros, exatamente, lá dos primórdios, né? Então veja, o interessante dessa planta é que ela mostra como a orquídea é longeva. Sim. Né? Você pode cultivar a orquídea por décadas. Tem biólogos que até falam que a orquídea poderia ser dita como biologicamente eterna. Sim, porque ela está sempre crescendo, ela está sempre se multiplicando, né? E aquela coisa, pode ser que daqui a alguns anos eu transfira essa planta para um outro orquidófilo para que ela continue sendo cultivada. Quando a gente fala de biologicamente eterna, é que cada vez que tem um novo bulbo, a planta se renova. Exatamente. Né? Isso é interessante. Agora sim, ó, eu estou olhando daqui para lá, teu orquidário. Quantas plantas você tem? Não sei. Mas eu estimo... Eu devo ter mais de 3.000 plantas. Mas a gente não sabe, porque a planta vai crescendo, você vai fazendo muda, né? Esses dias eu abri um vaso aqui, deu 5 mudas. E uma outra coisa, você começou a cultivar há 30 anos lá atrás, uma planta do mato. Não comprou nenhuma na primeira exposição? Não. E hoje em dia você compra plantas? Eu ainda compro. Só que a gente se torna mais seletivo, né? Certo, sim. Você não compra qualquer planta. Até porque a gente também não tem muito espaço. O teu espaço aqui tá bem apertadinho já. Né? Então a gente acaba direcionando para as espécies que a gente gosta mais, ou então para um híbrido interessante, e assim vai indo. Se você gostasse de cultivar nos toquinhos nessa tela aí, dava para encher. Dava para encher de toquinho. Legal. Bom, Alessandro, estamos aqui finalizando a nossa conversa, do lado do pinheiro araucária, né, angustifolia, enxertado. Exatamente. Daqui uns 4, 5 anos vai dar pinha. Ele vai poder colher pinhão. Isso é tecnologia desenvolvida por agrônomos, né? Da Universidade Federal do Paraná. Onde você fez a agronomia. Bem, o Alessandro está aqui com o xodó dele. Qual que é a tua mensagem? No vídeo passado você deixou para quem está começando. E hoje, para quem já está assim, com 300, 400 orquídeas, o que você diria para esta pessoa? Eu digo assim, ó, continue pesquisando, continue trocando ideias e não faça como os orquidófilos antigos, que eles mantinham tudo em segredo. Hoje não existe mais segredo. E a gente só vai ter sucesso no cultivo se a gente conversar, se a gente participar de uma associação. Hoje em dia, infelizmente, as associações orquidófilas, elas estão até sofrendo por falta de pessoas, porque as pessoas acham que vão encontrar tudo na internet, e não vai. A maior experiência que a gente vai conseguir no sucesso de orquídea é na conversa, é visitando o orquidário, é visitando exposições de orquídea. Essa é a melhor forma da gente conseguir ter aquela planta que a gente deseja e estreitar os laços, porque esse é um ramo, é um hobby que se a gente não valorizar, os outros não vão valorizar. Então assim, se você que mora no interior ou mora em capital, procure ver se tem uma associação orquidófila, procure o pessoal, com certeza eles vão te receber bem, e é lá que você vai conseguir ter as informações que você precisa. Bom, aqui embaixo no vídeo, o Márcio vai deixar o contato do presidente hoje, do Alexandre, mas deixa o contato já da APRO, Associação Paranense de Orquidófilos,
né, o qual eu também faço parte, apesar de ser um sócio faltante na maior parte do tempo, né? Mas está vendo, o estudo nunca acaba. A orquidofilia é sempre vivo, né? Nós estamos com material vivo e está sempre vivo. Te agradeço imensamente. Prazer foi meu. Pela acolhida. E é isso. E você, gostou do vídeo? Deixa o seu joinha, comente aqui embaixo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e procure uma associação, né? Exatamente. E esse contato que a gente tem, nós teremos com outros orquidófilos que têm ideias diferentes da nossa. A gente não briga por ideias diferentes. Um grande abraço, fique com Deus. Valeu, pessoal. Até Um mais. abraço.